Por que o Brasil se desloca para ir em Camboriú? Gente, passa 30 dias andando de barquinho para chegar lá, porque Jerusalém não tem. As pessoas vão lá na ilha, naquele fogo, porque eu me lembro a última vez que eu estive lá, você falando comigo, que os americanos ligavam na sua casa e disseram: não deixa apagar isso. Estou mentindo? Por quê? Porque em Jerusalém não tem. Mas tem que ter alguém com coragem de encarar o clero de Jerusalém. Senhoras e senhores, vocês conhecem a minha vida talvez mais do que eu. Falta espaço para colocar cicatriz nas minhas costas. Poucos apanharam como eu apanhei nesse Brasil. E glorifico a Deus, porque em momento algum eu voltei atrás naquilo que eu sabia que era verdade. Deus não procura gente forte, mas Deus busca gente de coragem. Deus ama homens de posição. Deus ama homens que têm coragem de brigar, morrer e matar por aquilo que ele acredita. Não perca a sua fé. Não saia daqui dizendo apenas que o culto foi legal ou uma bênção. Saia daqui treinado para você operar com sinais, prodígios e maravilhas. Para de ficar assistindo a televisão de madrugada, vendo Jesus curar na igreja dos outros, e você sentir inveja, e você chorar, e você duvidar. Deus vai dar para você, porque o Deus daquele homem da TV é o Deus da sua igreja. Reage! Pede. Paulo planta a igreja da Galácia, ele planta a igreja de Tessalônica, ele passa por Decápolis, ele prega pela Panfilha, Frígia, e vai parar dentro da Grécia. Aí acabou. Chegando na Grécia, ele entra em Corinto, a cidade do paganismo, e em Corinto ele planta a igreja mais poderosa do mundo. Pense numa igreja que para você cultuar lá dentro tinha que chegar cedo. E segundo, pegar uma senha com o diácono lá na porta. Pergunta para quê? Para saber que hora que você podia profetizar. Porque todo mundo na igreja era profeta. Não entendeu? Eu desenho. Aqui agora é Corinto. Você está na igreja de Corinto. Olha para o irmão da esquerda. Esse aí tem o dom de línguas. Olha o da direita. Esse interpreta essas línguas. Olha o que está atrás. Esse expulsa demônios. Olha o que está na frente. Esse cura todo tipo de enfermidade. Olha o que está lá naquele canto. Aquele tem o dom de operação de maravilhas. Olha o outro de lá. Aquele tem a palavra da ciência e do conhecimento. Olha o que está na frente. Esse tem o dom de revelação. É um raio-x. Pense cultuar numa igreja assim. É o meu sonho. É o sonho do Rio de Janeiro. É o sonho de Deus para Niterói e São Gonçalo. É o sonho de Deus para este galpão aqui. Que venham os homens e mulheres do Rio de Janeiro inteiro, que façam caravanas do mundo se preciso for, porque aqui vai ter sinais, prodígios e maravilhas, e cada crente será uma brasa de fogo tiradas do altar. Quem pega essa profecia? Quem pega? Então agarra, pega. Depois de plantar um monte de igreja, o sonho de todos os crentes de igreja de congregação é um só: é conhecer a igreja sede. Sim ou não? Todos os crentes de congregação têm um sonho: eles querem ir lá na igreja sede. Aí vai os crentes de Corinto, Antioquia, Galácia, Tessalônica, vão lá para Jerusalém, chegam na hora de um culto. Problema. Pergunte qual é o problema. Os crentes de Paulo receberam o evangelho da incircuncisão, e os de Pedro o evangelho da circuncisão. Os de Pedro receberam o evangelho do legalismo, do peso, do jugo, e os de Paulo tinham liberdade para adorar. Os crentes de Paulo entram na igreja de brinco, homens, porque eram bárbaros. Os gentios eram bárbaros.
E os bárbaros tinham costumes que os judeus não tinham. Iam de brinco, iam com barba estranha, iam com roupa esquisita. As mulheres não iam com burca. As de Corinto chegavam com um lenço na cabeça, por causa da Grécia, só para a Grécia. Eu mostrei para o irmão que foi me levar no hotel hoje, na entrada do hotel tinha uma imagem grega. Eu disse, olha aqui, todas as imagens gregas de mulher, você nunca vai ver as mulheres com cabelo solto. Todas têm um coque na cabeça. E ele perguntou por quê? Eu disse, porque para os gregos a parte mais sensual de uma mulher era a nuca. Por isso Paulo falou só para as mulheres de Corinto, não mostre a nuca para ninguém. Deixa o cabelo crescer. E se for para cortar, então é melhor rapar a cabeça inteira, porque aí nenhum homem vai olhar para você com sensualidade. Mas Paulo não falou isso para Tessalônica, não falou isso para Galácia, não falou isso para nenhum. Cada lugar Paulo aplicava o evangelho para aquele povo, dentro daquela cultura. E esse povo todo chega em Jerusalém, na hora do culto. Os crentes de Jerusalém vê aquele povo entrando e começam a dizer, Jesus está mandando os pecadores hoje. Hoje vai ser uma benção, a colheita vai ser grande. Porque as mulheres estão tudo esquisitas, com um brinco na orelha, camiseta de calça, está tudo esquisito. E começa o culto, e Pedro está pregando. Oh, glória. E Pedro prega simples. Os crentes acostumados a ouvir Pedro pregar, na simplicidade começam a dar glória a Deus. E os crentes de Paulo não dão. Pergunte por quê? Acostumados a ouvir uma palavra mais profunda, mais arraigada. Então eles não são como os crentes de Jerusalém, que são simples demais. Não é que eles sejam insensíveis, eles comeram uma comida um pouco mais forte. Mas daqui a pouco o Espírito que está em Pedro é o Espírito que está em Paulo. Pedro vai pregando, e daqui a pouco os crentes de Paulo começam a dar glória a Deus também. Tumulto! Os crentes de Jerusalém olham e dizem assim, tem alguma coisa errada? Por que aquela mulher com aquele brincão na orelha está dando glória a Deus? Aquele homem de brinco está dando glória a Deus. A coisa piora, pergunte por quê. Os crentes de Jerusalém começam a falar em línguas, e os crentes de Paulo também. A roupa é diferente, a cultura é diferente, é tudo diferente, mas o Espírito é o mesmo. E eles estão falando em línguas. Só que a coisa complica um pouquinho mais, pergunte por quê. Os de Jerusalém param nas línguas. Os de Paulo começam a interpretar as línguas. Ai, Jesus! Começa a interpretar, então tu muda. Que é isso? É demônio, isso é demônio. Acaba o culto. Os obreiros chamam, vocês são crentes de onde? E começam a se apresentar. Quem é que ganhou vocês? O apóstolo Paulo. Problema? Pergunte qual? Os obreiros pegam a ficha da convenção. Qual o nome do apóstolo? Apóstolo Pedro, apóstolo João, André, Bartolomeu. Como é que é mesmo o nome? Apóstolo o quê? Não tem. Não tem na convenção. Não tem credencial. Não tem. Se não tem, não existe. Mas esse homem anda sozinho? Não, ele anda com o irmão Barnabé. Barnabé, calma aí. Ah, presbítero Barnabé, esse tem. Obrigado. Marca uma reunião com a igreja, pastor Pedro. Barnabé arrumou uma confusão aí. O que Barnabé arrumou? Ele arrumou um moço aí que prega, rapaz, dando um tumulto. Está virando uma bagunça a igreja. Está trazendo inovações para a igreja. Está trazendo coisas que não é da nossa doutrina. Está acabando com a igreja. Sério. Convoque Barnabé. Barnabé traz Paulo a tiracolo. Na convenção Paulo não entra, Barnabé entra. E sofre igual sovaco de aleijado. Por que você não leu a cartilha? Por que você não fez isso? Por que... Gente, eu não sei falar. Chama o homem, ele está aí. Que homem? Chama o Paulo, é ele que arrumou essa confusão. Chama ele que ele explica. E chamaram Paulo. Se ajeita na cadeira para não cair agora. Duelo de titãs. Glória. Pedro e Paulo. Eu queria estar lá. Os dois maiores nomes do evangelho, Pedro e Paulo. Pedro 1,80 m, e lá vai fumaça. Paulo 1,5 m. Pedro, pelo que eu estudei na psicologia,
sanguíneo colérico. Paulo sanguíneo depressivo. Não vai prestar. Um fala, o outro retruca. Um não aceita o outro de jeito nenhum. Leia Gálatas mais para baixo, você vai ver. Eu tive que exortar Pedro com duras palavras. Está escrito. Ele disse, eu tive que repreender Pedro. Porque Pedro, quando veio conhecer o evangelho aqui ele aceitou. Mas quando veio chegando os irmãos judeus, ele saiu de perto dos meus crentes. E aí Paulo vai no nariz de Pedro e diz, por que perto desses crentes você aceita e longe você não aceita? Será que você não entende, Pedro? Que Jesus te deu uma revelação e deu outra a mim. Você tem o evangelho da circuncisão. Você é o apóstolo dos judeus, do povo eleito. Eu sou o apóstolo do povo rejeitado. Eu sou o apóstolo dos brasileiros. Eu sou o apóstolo dos americanos, dos europeus. Ei, dá glória a Deus que eu fiquei emocionado agora. Quando eu chegar no céu eu quero dar um beijo naquela careca gigante de Paulo. E vou falar, é por isso que eu amo os baixinhos. Cabra macho. Pedro e Paulo. Olha para o seu irmão, levanta a mão direita, faz um carinho. Diga, vai doer só um pouquinho. É triste, mas você vai ver que as coisas não acontecem do nada. Quando Pedro e Paulo se reúnem, a primeira coisa que Pedro pergunta para Paulo, está escrito. É assim, ó. Quem te constituiu como apóstolo? É triste. Pergunte por que é triste. Eu imagino Paulo pensando, por que Pedro não pergunta para mim, como é que nasce braço onde não tem braço? Por que ele não pergunta como é que as pessoas se convertem? Por que ele não pergunta como é que as pessoas são salvas, cheias do Espírito Santo? Por quê? Desde aquele tempo a igreja tem um problema. Ela se preocupa só com aquilo que ela consegue controlar. Ministérios grandes querem controlar, querem manipular, não querem saber se Jesus cura quando você prega. Estão nem aí para saber se Jesus faz prodígios quando você ministra. Eles querem saber se eles falam assim para você, deita, e você deita, levanta, e você levanta, vira para a esquerda e você vira para a direita. Não querem ungidos, querem fantoches. E eu não sei você, eu não fui salvo para ser fantoche. Há um problema sério, igreja, seríssimo. Porque se você questiona, te chamam de rebelde. Se você não questiona, você morre por dentro. Você não pode fazer nada. Tem gente morrendo aqui no meio. Tem pessoas morrendo me assistindo pela internet, pelo mundo. Porque são fiéis, foram ensinados, foi feita uma lavagem cerebral na sua cabeça. Você é obrigado a fazer tudo o que te falaram, mas ninguém se preocupa se você é feliz fazendo o que você faz. Se homens não se preocupam, receba a libertação nessa noite. Tem um Deus que se preocupa no céu. Pastor, mas se eu não fizer, vão tomar o que é meu. Ninguém toma o que é seu, bocó. Não, pastor, eu vi o pastor desconsagrar alguém. Simples. Aquele que ele desconsagrou foi aquele que ele consagrou. Tem duas consagrações, na verdade só uma é verdadeira. Homem não consagra ninguém a nada. Homem não tem o dom de botar a mão na cabeça de alguém e falar, você vai ser pastor, recebe a unção de pastor. Não existe isso. A consagração verdadeira não vem daqui, ó. A consagração verdadeira vem daqui. E se você foi ungido de cima para baixo, aguenta o tranco, bate o pé, porque o diabo mais cedo ou mais tarde recua. Deus quer te usar, deixa.